tradição e filosofia milenar de vida. Não é bem uma religião, né? Certo? Mas é extremamente linda a filosofia e te dá extrema leveza e uma compreensão, porque ele trata da natureza, certo? A natureza a qual nós estamos inseridos e a qual a gente quer preservar. Então, nós somos seres vindos da natureza. E o taoísmo trabalha muito em cima da natureza. Então, vamos começar. Então, vamos dar as primeiras coisas para quem não conhece o taoísmo, tá? Certo? Conceito de Tao. Tao, o que quer dizer taoísmo? Né? Expressão Tao tem o sentido literal de o caminho, tá? Certo? O caminho. Então, não é um Deus, não é nada, é o caminho que nós trilhamos, certo? Não só o significado material, concreto, mas também como procedimento, condição para se atingir um fim, ideia que só pode ser captada pelos canais da intuição. Então, o que ele está querendo dizer assim? O caminho, certo? O caminho que a gente está trilhando, o caminho que o mundo está trilhando, o caminho o qual o universo está trilhando, né? Esse é o caminho, o meu caminho, certo? E quem joga I Ching realmente trabalha. Então, o caminho. Então, o que a gente pode dizer sobre isso? E esse caminho, tá? Ele tem dois aspectos. Ele é conhecido e colocado juntos. Quando eles estão juntos e explicitados, certo? Ele cria o Tai Chi. Tai Chi. O termo Tai equivale em chinês a grande, máximo ou supremo. Já o vocábulo Chi significa centro ou eixo. Tai Chi é o eixo dos extremos, né? Portanto, as duas palavras unidas se referem a um só conceito: equilíbrio máximo do corpo e da mente. Então, o Tai Chi é o equilíbrio, ou seja, essa é a representação do Tai Chi, certo? Essa bola branca e preta, certo? Essa é o Tai Chi. Vamos ver do que ele é capaz, certo? O que ele está querendo dizer com o Tai Chi, né? Certo? O Tai Chi é composto por Yin e Yang. O Yin é o preto, o Yang é o branco, né? São dois conceitos taoístas que expõem a dualidade de tudo o que existe no universo. Descrevem as duas forças fundamentais opostas e complementares que se encontram em todas as coisas, certo? Então, nós temos duas forças complementares. Então, é complementar, elas não podem viver sozinhas. Tanto é que aqui, certo? Aonde está preto, tem o branco, né? O branco está aqui e o preto está aqui. Então, no Yin tem o Yang e no Yang tem o Yin. Então, elas não são excludentes, elas são complementares. E isso é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça. As forças Yin e Yang são complementares. O Yin contém o Yang e o Yang contém o Yin. Exatamente como está aqui, essas bolinhas, né? Preta no branco e o branco no preto, certo? As duas não podem viver uma sem a outra, certo? Porque elas são complementares. E aqui nós temos o Yin em preto
e o yang em branco. Então, o yin, ele é formado por dois traços, ou um traço cortado ao meio, e o yang é um traço completo, certo? Então, vamos voltar lá. O yin são essas duas linhas aqui, certo? Uma linha cortada no meio, né? Intercalada. Yin é o princípio da noite. Então, o que significa o yin? O princípio da noite, a lua é yin, a passividade é yin, a absorção, a aceitação, o acolhimento é yin, dentro, né? Então, dentro é yin, para dentro é yin, terra é yin, e o feminino é yin. Para os filosofia taoísta, o feminino é yin, mas não só yin, também significa a terra, significa o acolhimento, a absorção, né? Então, yin também é em inglês, né? Vem do inglês também interessante. Yin em inglês é dentro, né? Tudo que é para dentro, tudo que é, né, passividade, esse negócio é extremamente importante. A lua, a noite, esse é o yin. E o seu complemento. Qual é o complemento? É o yang. O complemento do yin é o yang. E o que é o yang? O yang é o princípio sol. Yang, sol. É dia, luz, certo? Atividade, expansão, fora, céu, masculino. Então, o yin e yang, certo? São opostos? Não, são complementares. O céu, yin, yang, terra, são complementares, certo? Não existiria céu se não fosse a terra. Ou o quente e o frio, certo? Você só sabe que uma coisa é quente porque tem uma coisa fria. É um complemento. O alto, você só sabe que é alto porque existe o baixo, certo? Você só sabe que existe a lua porque existe o sol. São complementares, né? Certo? Você sabe que existe o feminino porque existe o masculino? Se não, os dois são complementares. Funcionam de maneiras diferentes, mas se complementam no seu arcabouço, né? Certo? Então, é esta yin e yang, forças complementares e não opostas, mesmo que às vezes funcionem como forças opostas. Mas o dia é oposto à noite? Não, é complementar. O alto se opõe ao baixo? Não, são complementares, certo? A lua se contrapõe ao sol? Não, são complementares, certo? E assim o feminino não se opõe ao masculino, porque são complementares. Um complementa o outro. O conceito de um complementa o conceito de outro. Então, são sempre deste jeito, certo? Na filosofia taoísta, existem complementares, que são talvez opostos, mas que não trabalham na oposição. Entendeu? Pois o positivo e o negativo são forças opostas. Na verdade, são forças complementares. Senão, não existiria o átomo, porque o próton é positivo e o elétron é negativo. Se não tivesse o próton e o elétron, não existiria o átomo, certo? São forças antagônicas? Não, são forças complementares. São diferentes, certo? Tá bom?
São opostas, mas não são antagônicas. Era isso que eu queria dizer. Elas são complementares, certo? Por exemplo, o positivo e o negativo, né? Norte, sul, leste, oeste, são opostos? Sim, mas são complementares e não são rivais, certo? É diferente, tá? É muito diferente esse conceito. Não há briga, não há confusão, há harmonia e complementariedade, certo? Vamos lá.